Eu dividi o processo em 4 etapas, que é mais ou menos como é dividido nas entrevistas que eu fiz para diferentes empresas. Então, o primeiro vai ser uma phone screen, que é um primeiro contato, ela vai conversar com você, o recrutador, a recrutadora vai te ligar, vocês vão conversar, ela vai explicar a vaga para ter certeza que você entendeu o que é a vaga, para que você está aplicando, vai perguntar um pouco sobre você e você vai ter uma chance de perguntar sobre a empresa. Durante todas as entrevistas, você tem a chance de perguntar sobre a empresa. No final, a estrutura da entrevista normalmente é apresentações no começo, o entrevistador se apresenta, o recrutador se apresenta, você tem a entrevista em si que acontece durante algum tempo e no fim ele abre 5 ou 10 minutos para você perguntar o que você quiser perguntar para a empresa. Isso é muito importante para você mostrar para a empresa que você realmente tem interesse nas coisas que eles estão fazendo, certo? Então, se você não pode estar aplicando simplesmente por estar aplicando. Você tem que ter algum interesse na empresa. Depois, então, você tem uma phone screen normalmente, e aí você vai marcar a primeira coding interview, que é, como o nome já diz, é uma entrevista em que você vai realmente codar alguma coisa. Então, é baseado em resolução de problemas, problemas muito similares aos problemas de maratona. Ele vai te dar um caso, uma entrada, e ele vai pedir para você implementar o algoritmo. Acho que eu não preciso dizer, mas o mínimo que você tem que saber é complexidade de algoritmos, porque isso é o básico. Ele vai querer saber se você sabe a complexidade de tempo, de memória. Se o seu código é conciso em geral, ele vai analisar alguma coisa. Mas um detalhe muito importante é não se prenda à linguagem, porque essas entrevistas muito raramente definem uma linguagem. Você pode fazer na linguagem que você quiser, você pode fazer um pseudocódigo. Tem entrevistador que simplesmente aceita o pseudocódigo, porque eles não estão interessados se você sabe falar uma linguagem, eles estão interessados se, dada uma linguagem, você consegue aprender. Você sabe a base, você sabe como funciona, basicamente. E normalmente são várias code interviews, eu diria que 2, 3, talvez, code interviews, que normalmente são remotas, você usa algum sistema que eles preferirem para fazer o código. A terceira fase é in-house interview, que é normalmente quando você ganha uma viagem. Então, no pior dos casos, você ganha uma viagem para algum lugar fazer as entrevistas. São várias entrevistas no mesmo dia, geralmente 4 ou 5 entrevistas, gera ou por toda a manhã, ou dividido, ou somente à tarde. Geralmente é a última fase do processo. Depois você volta para casa e você espera eles entrarem em contato com o resultado. Algumas empresas, quando tem empate ou coisa do tipo, eles fazem algumas entrevistas extras no final, mas isso não é muito comum. Esse é mais ou menos um overview do processo, mas como nem tudo são flores, eu vou falar das vezes em que eu fui rejeitado. Minha primeira experiência foi com o Facebook, eu fiz uma entrevista para estágio em 2017, e eu acho que eu fiz 2 entrevistas da primeira fase e fui rejeitado. Um semestre depois, eu tentei de novo para a Google e para a Microsoft. A Google nem me chamou para as entrevistas, e a Microsoft, eu fiz todo o processo até o final, mas eles não me selecionaram. Depois eu fiz para a Yelp, no final de 2018, fiz todo o processo, fiz um in-house na Alemanha, recebi uma rejeição e finalmente eu fiz para a Bloomberg. Obviamente, eu estou compartilhando isso porque eu acho que é muito importante você entender que nem sempre vai dar certo de primeira, mas cada passo vai ser um ponto de dados ali que você vai usar nas próximas entrevistas, e cada um vai me dar um aprendizado. Por exemplo, no Facebook, o meu aprendizado foi simplesmente que eu não estava o mínimo preparado. Eu estava totalmente travado nas entrevistas, tanto hard como soft skills. Então eu tive que melhorar isso. E eu fui melhorando até com um pouco de cada entrevista, certo? As dicas que eu dou para estudar, HackerRank e LeetCode são essenciais. HackerRank, a ideia dos dois é basicamente a mesma, eles têm problemas e você consegue resolver os problemas, ele vai te dizer se está rápido o suficiente, se está usando memória demais e se está correto. O HackerRank é bom um pouco para iniciante, porque ele tem os problemas divididos por categoria. Então você vai ter, eu tenho aqui DP, eu tenho grafos aqui, eu tenho recursão, eu tenho árvore aqui. Cracking the Code Interview é talvez o melhor livro que eu já vi sobre entrevistas. A autora, a Gayle Lachman, ela realmente mandou muito bem nesse livro, muito bem explicado, muito conciso. Para treinar algoritmo, você sempre vai indicar o Cormen, não tem como. E o Prump, que está aqui no canto esquerdo inferior, é um sistema bom para fazer entrevistas. Então,
Como você quer treinar entrevistas, o prompt um período de 1 hora, a primeira meia hora você entrevista alguma pessoa, ele te dá o problema, te dá tudo. Na última meia hora, essa pessoa entrevista você. Então é meio que uma coisa de comunidade, em que todo mundo se ajuda, uns entrevistam os outros, e você vai sempre ganhando essa experiência. E eu botei o Vim, porque eu não posso fazer uma apresentação sem fazer uma propaganda do Vim. Então, se você quiser entrar em contato comigo, você vai me encontrar como Alan Fortelink em qualquer lugar, qualquer rede social, qualquer coisa vai ser sempre Alan Fortelink.